Primeiramente, a gente vai dar aquele reforço, né? Pra quem puder, dar aquele likezinho, comentar, dar o nosso feedback, compartilhar com a galera, compartilhar com os amigos. Isso é muito importante pra gente, né? Pô, você repetiu pra caralho, já começa Ah, com eu tudo já. sou, né? Tem que ter alguém, né, pra puxar de like, né? Hoje, quando eu tava vindo pra cá, eu pensei o seguinte, eu tenho que fazer a piadinha. Estamos aqui com o Marcos do Bem. No Não é colégio. Marcos, é Marco. Ah, Já Marcos começa- do Bem. já É, começa já por começou aí, ó. errando o É no nome do singular. convidado. Aí eu pensei É um assim, Marco só. será que no colégio a gente ficava fazendo a piadinha do Marco do Mal? Com certeza. É pelo humor, né? Pelo humor. Essa daí do Marco do Mal é muito comum, né, cara? Marco do Mal, Marco de Bem. Mas na verdade, assim, meu nome é Marco Aurélio de Bem, né? E aí tinha essas histórias do colégio, né? De, de mal, não sei o que, até hoje, né? Tu vai num lugar, preencher ali, não sei o que, Marco de Bem. É contra o... Não é Marco de Mal? Né? Faz É parte. sempre assim. Quinta série eterna, né, cara? Pra Quinta série mim, eterna. eu sou acompanhado com o John Lennon na minha vida toda, John né? Lennon, até vem com a camiseta dos Beatles de vez em quando, né? E tal. Tem que ser. Eu, quando era Aham. pequeno, era o famoso do Fernando Pocapel, Pocantando. Porra, todo mundo fazia essa piadinha, cara. Pocapel, Todo Pocantando. mundo, todo velho. mundo fazia. Também tem que lembrar que quando eu era pequeno, era a época dos presidentes com o nome Fernando, né? Que era o Fernando Henrique Cardoso, sim. Fernando Collor de Mello e tal, né? pá. Aí tinha o Gabriel Pensador, lembra? Bonita camisa, Fernandinho. Aham. Tipo, cara, eu sofria com essas piadinhas quando eu era pequeno. Tu és velho, hein? Tá doido? Eu sou de 88, né? Então, tipo, eu era pequeno ali. Eu não vou falar de quem que eu 94 sou, e então. tal. Eu era pequeno, mas, tipo, já tinha a zoeirinha, né? Tipo, no caso. Sim. Pode crer. Cara, Marco, 30 anos de casa, quanto é que é? 30 anos não. Então, vamos lá. Eu tenho 39 hoje, né? E comecei... De casa? De casa não, de idade. Porra, de casa tá doido, né? De casa nem com meu pai e com a minha mãe eu tenho esse tempo todo. Né? Mas assim, hoje eu tô com 39 e comecei aqui na Avante em 2014. Mas eu vou contar um pouco antes, assim. Isso né? eu ia dizer, volta no passado. Isso, vamos voltar assim, Contato né? com tecnologia, né? Isso. Então, sou daqui de Floripa, nasci aqui, né? Já morei fora 2 anos, morei nos Estados Unidos, mas a grande maioria da minha vida morei aqui, né? E aí foi tudo aqui, basicamente. Eu sou de uma família, sabe, de pai de funcionário público e tal, né? Uma família assim certinha e dessas, e sempre tive assim uma educação, né, de não voltada para tecnologia, né, mas quando eu tinha 11, 12 anos, o meu pai já tinha uma visão. Mas tu já teve contato com o computador cedo? Isso, então, aí quando eu tinha 11, 12 anos, meu pai já não tinha aquela visão, não, vou dar um computador para ele, né, eu já tinha mexido com o computador antes, daí quando eu tinha 11, 12 anos, sem querer falar a idade, mas já falando, né, Que lá era no 286, não? um 286 quase, era um 486, eu lembro até era o IBM Aptiva, porra, IBM Aptiva. Mas não é tão velho. O meu primeiro computador foi um 486. 486, então, esse era o 486, era um 486 DX400, lembro até hoje, com 8 MB de memória, né? Os computadores têm 8 GB de memória, que lá tinha 8 MB. E aí, assim, né, desde aquela época de adolescente, eu já era voltado para computação, que nem falava naquela época informática e tal, né? Eu lembro que eu fiz, era aulas de informática. Aulas de né? informática. Fazer aula de Fiz informática. aula de informática, assim, aquela coisa da época, assim, 12, 13 anos, o básico do Windows e tal. 3.11 ou já pegou? Já, não, 3.11. 3.11? 3.11, eu sou da época do Windows 3.11, que ele era um software rodado dentro do sistema operacional, que era o DOS. Ele era uma interface gráfica pro DOS. Né? Exatamente. E então, assim, linha de comando do DOS, né, na época. Então, eu sempre tive essa pegada de tecnologia, né? Só que aí veio a internet, quando eu já tinha ali uns 15 anos, 16, que daí veio a internet de escada, né? E aí... A internet se popularizou aqui no Brasil já ali em 96, 97, 97, 98, popularizar não era exatamente assim, ó, a gente tinha provedor, eu lembro que em Florianópolis era Matrix Internet, né, e daí Eu fiz teste para entrar na Matrix. Fizesse teste para entrar, provavelmente eu fiz também, eu fiz teste, porque era tudo que é de tecnologia naquela época, assim, né, e já queria trabalhar, já queria fazer um monte de coisa. Mas e quando né? tu começou a fazer esses testes, tinha muita empresa de tecnologia aqui em Não, Floripa? Não era tinha. esse polo que é Não, hoje, né? não, longe Hoje disso. é Não era, realmente nada a ver. Na verdade, É. isso anos 90, final dos anos 90, assim, 97, 98, né? Tinha, assim, umas 5 provedoras, que era daí ainda fazendo uma transição da internet de escada para a internet a cabo, né? Que é da internet já com tecnologia DSL, tecnologia a rádio e tal. E aí, assim, nessa época que eu já usava computador, já tinha, assim, um conhecimento legal de computador, eu já era o cara do Word lá em casa, né? Assim, faz isso daqui pra mim, faz isso aqui pra mim, sabe? Já trabalhava de office boy, né? Que meu pai tinha arrumado trabalho pra mim de office boy, então eu já era, assim, o menino do computador, né? O guri do computador, o guri da informática. E aí, quando veio essa coisa da internet,
né, eu comecei a gostar muito da coisa de site. E só que na época eu tinha a pegada de site, de querer fazer site, mas eu tinha uma pegada de designer também, sabe? Porque na época nem tinha essa separação, né? Muito assim, ó. Tu fazia. Era o web designer, né? Fazia. Isso, e daí assim, a minha vida estudantil, escolar, assim, não era uma Brastemp, né? Não era uma Brastemp, é boa também, isso daí vai com a Quando idade. tu quiser falar, tu vai pra cima. É verdade, eu olho pra lá, mas tem que olhar pra lá. E aí assim, ó, eu não era muito bom aluno, mas eu já tinha essa pegada, né? E aí eu gostava de trabalhar. E aí muito cedo, já quando eu entrei na faculdade, eu saí do colégio, entrei na faculdade, entrei em design de produto, que na época é o desenho industrial, na verdade. Sabe? Que é muito voltado, não exatamente para o design visual e tal, mas mais muito para engenharia e para projetos, sabe? Então, ali na faculdade, né, eu não me formei em design de produto, eu me formei depois em design gráfico, mas toda a minha formação eu considero em design de produto. Foram muitos anos, né, devendo a matéria e tal, fiquei muito tempo na faculdade. Mas naquele tempo, já fazendo design, eu já trabalhava com comunicação, propaganda junto com internet. Então, eu fazia site em agência de propaganda. Né? Já nessa época ali que eu tinha o quê? 22, 23, 24 anos. Né? Então, ali construiu muito da minha bagagem. Curiosidadezinha só. Nessa época, tu já tinha ido para os Estados Unidos e voltado? Não, então, aí que tá. Ainda não tinha ido. Uhum. Né? E aí foi quando, de fato, eu fui para os Estados Unidos em 2006, que daí eu já estava com 24. Né? E aí eu fui para os Estados Unidos, não era nem era mais para fazer intercâmbio, essa coisa de work experience e tal, né? Não tinha muito voltado isso de fazer tecnologia lá e tal, né? E aí lá foi isso, lá eu trabalhei com outras coisas que não tinha nada a ver com tecnologia, só que daí eu voltei. Eu fui para Carolina do Sul, eu morava em South Carolina, numa cidade chamada Columbia, que era a capital, né? Lá eu trabalhava com coisas assim, com coisas que brasileiros vão para lá fazer, sabe? Que é trabalhar em restaurante, trabalhar com construção e tal. Só que eu sempre tava meio com a cabeça em tecnologia, né? Sempre vendo as coisas, sempre vendo internet, sabe? Acompanhando a evolução das coisas. E eu acredito que naquela época, tipo, o salto tecnológico daqui do Brasil para lá era muito grande. Só para ter um contexto, o Google foi em 97, né, que foi lançado? Foi em 97 ou 98? Não lembro. Assim, o Gmail foi em 2004, Não, eu acho que foi mais ou menos 99, por ali. Eu acho que foi em 98, porque eu tive contato com ele quando eu fiz um cursinho de informática, já era mais ou menos no início de 99. Eu lembro que na época aqui a gente usava o KD, era o mais famosinho aqui, e depois o Yahoo chegou a comprar. Tinha um que era Surf, pouca gente lembra, que também era... Eu lembro do KD e do Alta Vista. Aí o Alta Vista também. E aí eu lembro, cara, do meu professor de informática falando assim, entra nesse site aqui, que é americano, que é o google.com, que ele é muito bom também. Tipo, ele apresentando de boca, assim, sabe? De boca, assim, apresentando, cara. O Google, na verdade, na época, ele até abrindo parênteses, ele veio com o advento do algoritmo de busca, né? Que promovia o ranqueamento, o PageRank, né? Porque os outros mecanismos de busca antes, eles cadastravam no braço, né? Inclusive, as ocorrências. Era um trabalho do Larry Page, né, na faculdade, e eles tentaram vender o algoritmo, né? Eles foram, inclusive, no Alta Vista, no Yahoo, tentaram negociar, eles queriam $1 milhão na época, e eles não quiseram comprar. Não quiseram comprar. Aí depois eles conseguiram um venture capitalist lá do Vale que botou a grana e aportou. Aí eles resolveram criar o produto. Mas a ideia inicial era vender o algoritmo para uma das empresas que já existiam. Mas nessa época dos Estados Unidos, que eu percebia muito assim, sabe, como em termos de tecnológicos estava mais avançado e até nos serviços, por exemplo. Eu já tinha lá uma internet, pagava lá uma internet que na época era uma internet muito alta, que era mais ou menos 20 GB, que custava assim $40 por mês, sabe? 20 mega, no caso. 20 mega, aliás. 20 GB, nossa, daí seria uma bala. 20 mega e que era $39,90, assim, era uma coisa muito barata e um serviço muito bem prestado, sabe? Um atendimento muito bem feito. Enfim, e aí assim, acabou que eu resolvi voltar para o Brasil, né, 2 anos depois, já tinha vencido meu visto e tal, né, tudo, daí resolvi voltar e até reconstruir aqui a minha vida, né, minha vida profissional e tal, com base na bagagem que eu já tinha, né. E aí aconteceu que na época eu tenho um amigo, né, o Daniel Calmon, que é jornalista e é metido com startup também, e ele já tinha uma ideia de um projeto que a gente emplacou juntos daí, entramos de sócio, com mais 2 sócios, o Arthur e o Ricardo, que era o InfoSport. O InfoSport era um portal jornalístico, sabe, credenciado de imprensa, né, que cobria os times daqui de Florianópolis, o Avaí e o Figueirense. Então, nessa época, na verdade, eu tive um ganho muito grande
de uma coisa chamada, que hoje, na época nem chamava, mas uma coisa de gestão de conteúdo e marketing digital, naquela época. Então, naquela época, eu meio que voltei as minhas atenções de carreira para a questão do marketing digital, mas sempre ele voltado para tecnologia. Inclusive, naquela época, eu era meio que o pau para toda a obra no InfoSport, né? Eu fazia edição de vídeo para postar, eu fazia edição de áudio, eu fazia cobertura de clubes para dar apoio técnico, apoio operacional, né? Cuidava assim de coisas, por exemplo, Google AdWords, que nem se conhecia na época, Google Analytics, que não se falava. Então, a gente já mexia com marketing digital numa época que não se falava de marketing digital, né? Que nem tinha assim, né? E aí no InfoSport foi esse tempo, só que InfoSport, como todo empresário brasileiro deve saber, né? Ou tu ganha dinheiro ou tu perde muito dinheiro. Né? E no InfoSport, infelizmente, a gente perdeu muito dinheiro, né? A gente não conseguiu fazer com que o projeto, ele de fato, emplacasse, né? Comercialmente, financeiramente. Voltar um passinho atrás, em claro. termos de tecnologia, o que vocês usavam aí? Era assim, a gente tinha um parceiro de tecnologia que era uma agência chamada Webi, né? De Barreiros? Isso, essa mesmo, do Rodrigo Maciel. Querido, um abraço para ele, inclusive. Tá? Então, a Web, ela nos dava o apoio técnico de construção da loja. A gente tinha primeiro, a princípio, antes era o WordPress, depois daí a gente evoluiu para uma plataforma própria. Né? Mas, independente, a gente tinha também... a gente saiu do YouTube de uma época, porque a gente usava para subir matérias e tal, e daí a gente começou a usar a plataforma, inclusive, naquela época da Sambatec, do Gustavo Caetano, Sim. que é startupeiro, mora aí e tá em tudo, né? Um abraço para ele também, se ele lembrar de mim naquela época. Sambatec hoje é uma das maiores plataformas de... É uma das maiores. A gente teve lá, na verdade, uma relação até de proximidade e tal, sabe? Pai de um conhecia o pai de outro e tal, e daí acabou que a gente conseguiu contratar a Samba com um desconto interessante, né? Mas mesmo assim era muito oneroso para nós. E daí, enfim, o InfoSport, eu fiquei 2 anos e meio no InfoSport. Né? O InfoSport, ele acabou que depois que eu saí até, ele não foi diluído, mas ele foi vendido para outra empresa de conteúdo e tal. Hoje até acho que está no ar com outra abordagem. Mas quando eu saí do InfoSport, aí que daí começa o pulo do gato. Que quando eu saí do InfoSport, em 2011, fazem 10 anos, eu entrei que eu comecei de fato a minha carreira com e-commerce. Que foi quando eu entrei na Blue Ticket, que é de ingresso. Sim. Era aqui uma época que era aqui. Né? Quando eu entrei na Blue Ticket, primeiro era no centro, ali na Beira-Mar, né? E aí depois veio para cá. Na Blue Ticket também eu tive outro ganho de tecnologia, porque a Blue Ticket, na verdade, me inseriu nesse universo de e-commerce, apesar de ser um universo de e-commerce um pouco diferente, porque era e-commerce de ingresso. É, um produto único. É, um produto único, né? Um produto que ou você imprimia ou você não imprimia e tal, né? Tinha retirada e tal. Então, assim, tinha toda uma operação e uma logística próprias, né? E a Blue Ticket, em termos de sistema e de tecnologia, era tudo internalizado, sabe? Não tinha nada de fora, foi tudo desenvolvido na casa, plataforma própria, então. Plataforma própria, sabe? Plataforma própria de gestão de ingresso, plataforma própria de gestão do site, né? De cadastro e tal, tudo, né? E no Blue Ticket eu também ainda era assim, ó, pela minha bagagem de InfoSport, no Blue Ticket eu entrei com uma pegada também de muito marketing digital, de gestão de conteúdo, gestão de rede social, gestão de mídia paga, essas coisas, gestão de SEO, de indexação no Google, essas coisas, né? Só que eu já tinha muito voltado para a minha coisa assim, para a tecnologia, para TI mesmo, sabe? Para TI, mas assim, eu não sabia ainda o que era. Sabe? Não sabia. Então, mas o ponto é que eu já estava inserido no universo do e-commerce. E na Blue Ticket, daí eu trabalhei 2 anos. Foi quando daí eu saí da Blue Ticket, né? A Blue Ticket me dispensou. E aí foi quando, de fato, quando eu saí da Blue Ticket, eu fiquei, eu acho que aí uns 6 meses parado, meio que num período sabático, e daí foi quando eu vim para Avante. Eu comecei a conversar aqui com o nosso CEO, Gustavo Dequic, né, que me trouxe para Avante, isso meados de 2014, em agosto de 2014, tá? E aí começou a minha vida na Avante, tá? Começou a minha vida na Avante, trabalhar estritamente com comércio eletrônico, ainda não, porque na Avante, quando eu entrei, o Gustavo ele me chamou também numa pegada de marketing digital, sabe? Para cuidar de clientes, tanto online quanto offline. Mas a Avante já trabalhava com e-commerce nessa época? Sim, a Avante já trabalhava com e-commerce, já tinha uma parceria firmada com a Vtex, já tinha implantação de lojas, principalmente suporte e evolução, e algumas lojas sendo implantadas, né? Então, aquela realidade de Avante naquela época, muito do que a gente tem hoje aqui, né, que a Avante cresceu, a gente tem os sócios aqui, os nossos superiores, o Thiago, o Guilherme, o Diego, né? Então, o Leonardo, naquela época, então já existia
uma célula que estava cuidando dessa parte de e-commerce, dessa parte de implantação VTEX, mas a empresa, por si, ela era muito ainda embasada no modelo de negócio antigo, que era publicidade. Né? Então ainda tinha os clientes e tal. Então foi um drive ao longo do tempo, né? Tirar essa característica de publicidade. A gente falou uma época, uns podcasts atrás, que eu sempre tinha aquela visão assim, agência era publicidade para mim, sabe? Quando alguém falava agência, a primeira coisa que eu lembrava era publicidade. Assim. A gente teve inclusive essa crise de identidade aqui na Avante, sabe? O que somos? Somos uma agência? Somos uma empresa? Por exemplo, assim, ó, quando você fala que você está indo para o trabalho, você está indo para onde? Você está indo para a agência ou você está indo para a empresa, sabe? E aí a gente começava É que como eu trabalhei em empresa de tecnologia, tipo soft house a minha vida inteira, eu não tenho essa visão de agência. Eu estou indo para a empresa, para o trabalho, entendeu? Eu não penso. Mas quando alguém fala agência para mim, ainda me remete àquela coisa publicidade. De agência, publicidade, agência de marketing e tal. Hoje eu vejo a Avante, né, apesar de que a Avante é uma empresa de tecnologia e marketing, eu vejo a Avante como uma empresa de TI, né? Bem assim, puramente falando. Mas a gente tem uma questão aí que é bom entrar, às vezes é bom pontuar. Eu sempre me pego nessa parada. Mas tu não pensa que hoje quase todas são de TI também? E TI é só o meio? Isso aí é uma provocação interessante de fazer. Antigamente a gente falava, não, o cara era de TI, mas é porque tinha uma separação de quem era offline, quem era online, tal. Hoje em dia, cara, qualquer escritório, sei lá, de advocacia tem um robozinho e tem um cara de TI lá dentro. Exatamente. E aí, eles são uma agência, eles são uma empresa de advocacia ou são uma empresa de TI que agem no meio de advocacia? Eu já começo a ver que isso é uma commodity, TI é commodity. Então é só um meio. Assim como uma empresa que usa, sei lá, papel não é uma empresa de celulose. Sim. Tipo, não, é um raciocínio bem interessante. Eu acho que até dá para reformular. Vamos dizer que a Avante é uma empresa de tecnologia e marketing, claro, né? Voltada para a implantação de coisas de tecnologia, né? Não vou entrar muito nem na esfera do e-commerce ainda, mas dá para dizer que é uma implantadora de soluções de tecnologia, né? Mas esse teu raciocínio é bem certo, né? O TI é o meio, não é o fim. Estou levantando uma discussão, eu nem tenho opinião formada. Não, mas esse teu raciocínio faz sentido mesmo, porque o TI é o meio, o TI não vai ser a finalidade da coisa, uma empresa de TI, né? Uma empresa não vai viver de um data center, né? Aqui dentro, né? Uma empresa, enfim. Mas aí, assim, ó, quando eu entrei na Avante aquela vez, em 2014, o que acontecia? Já existia esse movimento de VTEX, que era forte, mas não era minha atribuição mexer com e-commerce, não era minha atribuição mexer com VTEX. Só que acabava que muito apoio aos clientes que a gente tinha que dar, invariavelmente, eram apoios que a gente tinha que dar dentro da plataforma da VTEX na época, sabe? Então, o que foi acontecendo? Eu, muito informalmente, à época, eu fui mexendo no admin da VTEX e conhecendo as regras da VTEX, sabe? Por fora, porque não era minha atribuição, mas começou a chamar muita atenção do pessoal, dos meus gestores, porque assim, a VTEX, ela começou a fazer sentido para mim de um jeito, sabe? Absurdo, sabe? Absurdo no bom sentido, sabe? No sentido de tudo que eu já tinha visto de e-commerce, tudo que eu já tinha estudado e aprendido, começou a fazer muito sentido com a plataforma, sabe? Sabia que ele nem estava aplicado, no caso. Estava aplicado e estava aplicado de uma forma fácil de você colocar aquilo, de você fazer cadastro, de você tratar promoção. Mas só para a gente contextualizar, que eu gosto de contextualizar para a galera que está vendo, porque tem a galera mais nova que está entrando. Naquela época era só CMS, nem se chamava CMS, né? Vocês só falavam VTEX, no caso. VTEX. E aí uma pergunta, o quão diferente, por exemplo, o admin, que é isso que tu está falando hoje, é diferente hoje do que era naquela época? O quanto tu acha que evoluiu o admin, por exemplo, e quando tu entrou para cá? É muita diferença? É muita diferença. Basicamente, a interface mudou 100%. Tá? Tanto a interface administrativa, quanto a evolução dos módulos, quanto a evolução das integrações, quanto a evolução de todo o ecossistema em si. Né? Se tornou robusta, né? Robusta. Hoje eu nem vou citar toda a questão do headless que chegou, né? Do front totalmente desacoplado do back, né? Só ligado por meio das APIs, né? Dos microserviços. Para chegar nesse nível, nossa, lá atrás era assim uma realidade totalmente à parte. Sabe, produtos que hoje a VTEX tem, que são produtos aí perenes no mercado, vamos dizer assim, por exemplo, um cadastro de um meio de pagamento customizado, de um cartão de crédito customizado para atender um varejista específico que tem o seu cartão de crédito próprio, né? Na época, não existia, assim, a possibilidade de implantar isso sem pensar num universo gigante, sabe? E a gente nem orçava isso em projetos, né? Porque a gente sabia que a VTEX não entregava Mas isso. tinha muito cliente que fazia essa procura? Justamente porque daí o que a VTEX fez? A VTEX implantou, né, a solução de meio de pagamento customizado porque a demanda do mercado e a demanda do varejo era muito grande, né? E a VTEX entendeu, nós só vamos conseguir escalar para grandes varejistas
se a gente tiver meio de pagamento customizado, né? Porque meio de pagamento customizado é uma realidade grande varejista, né? Qualquer grande varejista aí, Renner, C&A, Riachuelo, tal, né? Fora outros aí, esses que eu lembrei, né? Eles têm um cartão customizado, né? Então, isso eu percebo muito, essa evolução, né, da VTEX daquela época para a VTEX de hoje, assim, ó, é gritante, né? E a VTEX e é um caminho sem volta continuar evoluindo, né? Continuar andando para frente. E aí, naquela época, o que acontecia? Eu mexia com VTEX, né, ali no meu primeiro ano, mas eu não era solicitado para isso, só que daí eu comecei, o meu conhecimento da plataforma começou a chamar atenção. E aí acabou que eu comecei a ser envolvido em projetos VTEX, em suporte VTEX, e projetos também, né, na condução, naquela época ainda uma condução bem, sabe, embrionária dos projetos. E assim, naquela época a minha figura na Avante não era uma figura exatamente das que eu mais gostava em termos de satisfação profissional, porque eu era um atendimento ao cliente, né? Então eu fazia ponte entre suporte e o cliente, eu fazia ponte entre o projeto e o cliente, eu era uma figura de atendimento, né? De um executivo de contas, que tem isso na Avante, que é uma atuação bem legal, né? Que precisa bastante, mas não era exatamente a minha pegada. Então eu tinha essa, vamos dizer, essa impotência profissional de não ser tão feliz com aquilo que eu fazia, né? Só que, ao mesmo tempo, eu sentia que eu estava ficando bom, sabe? Eu estava 2 anos de Avante e eu já estava respondendo pelas coisas da VTEX, sabe? A configuração é assim, consultoria de cadastro é assado e tudo vai. Então, assim, eu voltei muito a minha atenção, sabe, para o ecossistema e para aprender e comecei a ficar bom. Só que como eu não era muito satisfeito no trabalho, eu pensei assim na época, nossa, eu tô bom, aí que tá, daí vem as coisas, né, que a gente se acha às vezes na vida, né, e a gente vê que não é tudo isso, né, para daí a gente ficar humilde de novo. E aí eu pensei, não, eu tô bom agora, o que eu quero? Eu quero sair daqui da Avante e quero mudar de lado do balcão, eu não quero ser mais um fornecedor de solução de e-commerce, eu quero ir pro lado do cliente, eu quero trabalhar no cliente, sabe? E aí fiz esse movimento, pedi para sair da Avante, tá? A Avante na época até me apoiou nessa minha decisão, sabe? Mas, né, nessa época a Avante sabia que tu tinha esse conhecimento, tinha um entendimento de tudo isso? Sim. Ou tu ficou mais calado na tua, segurando... Não. Na verdade, assim, na época já estava bem... Isso, vamos dizer que assim, para começo de 2016. Então, eu entrei na Avante meados de 2014. Então, foi toda essa construção durante 1 ano e meio, por aí, para eu chegar num ponto que daí todos já me respeitavam como sendo uma pessoa que respondia por VTEX dentro da Avante, que conseguia dar soluções VTEX. Isso é legal falando numa questão de carreira, né? Porque é aquela velha assunto, quem não fala não é lembrado, né? Que não tem a voz. Mas eu ficava assim, ali, exatamente, sabe? Tu teve a voz, ou seja, a Avante viu que tu tinha esse conhecimento. Isso, e daí eu começava... Isso, perdão. Não, pode ir. Eu começava a debater muito, vai lembrar, né? O Fernando não, mas a gente tinha na época, um abraço para ele, inclusive o Gustavo Martinelli, tá? Que era o desenvolvedor, o tech lead em VTEX, e eu comecei a ter debates com ele que impressionavam, sabe? Sim. Tanto a nossa gestão, sabe? Eles viram, opa, o Marco tá sabendo do que ele tá falando, né? Então, isso começou a chamar muita atenção, e daí, assim, no momento que eu queria sair, eu já tinha essa reputação de conhecer VTEX, só que era nítido que eu não era feliz com o que eu estava fazendo. Isso eu recomendo para todos também, sabe? Encontrem isso, sabe? Exatamente. Busquem por isso. Não tem problema algum a gente se remodelar dentro do trabalho. Perfeito. Às vezes a gente acha alguma coisa que é muito mais prazeroso pra gente no dia a dia do que a gente tá fazendo hoje em dia, com certeza. Depois do trabalho, a vida é orgânica, né? Hoje, o que tu gosta hoje não quer dizer que amanhã tu vai Exatamente. gostar. Alguma coisa pode mudar na tua vida e tu ter outros interesses e tal. A gente sempre trata como se fosse aquilo pra sempre, né? E é o que a gente até comentou no da Júlia, assim, né? Por exemplo, a Júlia falou aqui que ela fez uns projetinhos com React Native. Então é legal a gente saber dessas coisas, né? Porque às vezes a gente tá precisando de mão de obra disso, só que, por exemplo, se a Júlia não comenta, a gente jamais vai saber. Não vai saber, né? Por isso que a comunicação é importante. Esse é um dos papéis do podcast, né? Justamente a gente saber a história de todo mundo, justamente para... Até a gente voltando um pouquinho atrás, a gente já bateu nessa tecla aqui, que é aquela questão do home office hoje em dia também dificulta isso, né? Não tem mais aquela conversa de corredor que tu sabe das coisas um do outro. E isso fica um pouco difícil, mas tem essas ferramentas como o podcast. E isso é uma oportunidade de a gente aqui também se descobrir um ao outro, entender o que o outro gosta, o que não gosta. E a empresa também, porque os próprios gestores, eles assistem e tudo mais. E a nossa gestão ela é muito flexível em relação a isso. Tá? Isso é uma característica muito forte na Avante, essa coisa, primeiro, essa liberdade que você tem para errar e para aprender errando, sabe? Ninguém vai te censurar pelos teus erros,
sabe? Ninguém vai te censurar se eles estão entendendo que você está realmente errando para fazer uma coisa melhor, para fazer uma coisa boa, sabe? E assim, né? Toda essa... Agora vai ter que cortar porque eu esqueci qual era o meu outro raciocínio. Não precisa. Isso é de Mas essa... Só deixa eu até fazer, enquanto claro. tu vai lembrando o raciocínio, tem o caso do Antônio aqui, né? Que é um caso que ele entrou para trabalhar como dev, para estagiário de dev, e acabou vendo na parte de PO que aquilo era o que interessava mais ele, e hoje ele está ali atuando era exatamente na PO, né? É um bom exemplo de como a empresa dá a oportunidade de tu se descobrir dentro da empresa e migrar para uma outra... Era esse ponto mesmo que eu ia esquecer, que eu tinha esquecido, porque é justamente isso. A Avante, ela permite que tu explore da melhor forma o teu talento, sabe? Que tu consiga direcionar as tuas energias para o que tu de fato é bom. Né? Porque tu de fato sabe fazer... Ia falar alguma coisa? Não, só ia comentar que é bem isso que tu tá falando. A gente tem que dar valor pelo que a gente tem hoje, porque não é toda empresa que vai te dar essa oportunidade. Não é toda empresa que vai te dar essa oportunidade. E aí assim, daí começando ali, já pegando daí o gancho da história, e aí eu saí da Avante na época. E daí eu saí da Avante e fui para operação de e-commerce. Aí eu fui para a primeira operação para ser coordenador de e-commerce, que eu consegui lá, fiz entrevista, foi legal, tudo. Desculpa, aonde que foi? Na Watch. Watch. A Watch é aquela de brindes, de presentes criativos, que no mesmo mercado é Imaginarium e tal, né? Eu fui para a Watch. Né? Só que na Watch, realmente assim, eu entrei num cenário bem temerário, né? Um cenário estrutural assim do e-commerce bem temerário, e eu entendi que não era para mim, sabe? Não era para mim estar naquela função de coordenador de e-commerce. E à época, eu já estava também numa conversa com o meu amigo Luiz Gustavo, sabe? Que o Luiz Gustavo, na época, era da Kicks, um abraço para ele também. Tá? O Luiz Gustavo, ele era da Kicks. A Kicks é aquela de tênis para skate, sabe? Que estavam também querendo estruturar o canal online e me contrataram, estavam fazendo uma implantação de VTEX, junto com a Avante, inclusive. Né? E daí eu já tinha uma relação próxima com ele me contratou para gerente de e-commerce da Kicks, sabe? Naquele momento eu pensei assim, agora minha carreira vai dar um salto, porque realmente uma possibilidade de ganho muito grande, sabe? Muito legal. Só que na Kicks também não deu certo, sabe? Justamente assim, a Kicks já é um modelo de gestão um pouco... não era nem do Luiz Gustavo, mas do dono, do manda-chuva da marca, que já tinha uma pegada um pouco mais, sabe, tradicional, vamos dizer assim. Não deu certo, sabe? Eu fiquei, eu acho que 4 ou 5 meses na Kicks e não deu certo. E aí, quando eu saí da Kicks, né, eu pensei, porra, agora vou falar um palavrão, agora fudeu, né? O que eu vou fazer da vida? Saí da Avante, não deu certo agora, e eu preciso me encontrar profissionalmente, né? Foi que daí, assim, né? Mais um período sabático na minha vida, terapia para ajudar, sabe? Tudo isso ajuda. Até que, ali por meados de 2017, eu e a Avante voltamos a conversar, inclusive lá num VTEX Day, que eu fui, como eu estava parado, né? Eu fui por conta, paguei minha passagem, tudo, paguei o evento, né? E fui lá pro VTEX Day e lá a gente voltou a conversar. E a Avante... É engraçado que a Avante pensou assim, ó, a gente quer trazer o Marco, mas a gente não quer trazer o Marco para atendimento que vai queimar o filme dele, vai queimar o filme com o cliente, nada. Vamos pensar em alguma solução pro Marco. E ele não vai estar feliz também, né? E ele não vai ficar feliz, né? Não vai adiantar de nada. Daí foi o que pensaram na época na função para mim de ser suporte operacional. Marco, a tua função é atender os atendimentos, atender o pessoal dos projetos, resolvendo problema para eles, problema técnico da plataforma, dando parecer técnico para eles reportarem para os clientes. Perfeito. E aí, gente, foi justamente nessa época que me deu o gatilho profissional de assim, ó, agora eu me encontrei. Agora eu sei no que eu sou bom, agora eu sei o que eu consigo fazer. E quando a gente descobre isso dentro da gente, parece que até o céu é o limite, sabe? Porque daí você entra numa crescente de bons trabalhos, de competência, porque você gosta de fazer aquilo, se entrega de coração para aquilo ali, sabe? Então eu tive uma crescente muito grande profissionalmente a partir de 2017. Na real, tu encontrou um meio termo, né? Entre o suporte e a parte técnica, tu ficou naquele meio termo que te agrada, tipo, tu tinha experiência no suporte, mas a parte técnica tu também estava já evoluído, então tu achou aquele... Isso. Aí, mas era assim, era o suporte, eu dava o suporte estritamente técnico e eu não atendia cliente. Eu não criava fluxos com cliente e com o pessoal do desenvolvimento que fazia as entregas, né? Nada disso. Eu era também uma ponta. Né? Eu era uma ponta técnica que fazia análises de problemas dos clientes na plataforma, né? E dava solução. Né? E aí o que aconteceu? Eu tive um ganho, sabe, técnico, profissional,
Sinistro. Inclusive, naquela época a gente voltou meio junto, eu acho, né, Leno? Tu voltou eu ali entrei voltou não? 2017 em julho, se eu não me engano. Julho, eu entrei em junho, eu voltei em junho naquela na verdade época. eu entrei a primeira vez, né? Tu entrou a primeira vez, eu falando voltei, né, porque tava voltando, mas assim, E justamente naquela época eu comecei a ter um ganho e naquela época eu comecei a me considerar não mais um profissional de marketing, né, e de internet e tal, mas sim um profissional de TI. Porque daí eu comecei a entender de fato as APIs, todo o processo de integração por APIs, eu comecei a entender como é que funcionam aplicações, como é que funciona todo esse processo. Hoje eu me considero assim, eu não sou desenvolvedor, eu sei o básico, sabe, de JavaScript para não ser enrolado por desenvolvedor, tá? Então... Não, mas é verdade. Eu acho que tipo, é uma coisa legal, tipo, de... Cara, é matemática. Hoje em dia eu tô aprendendo uma linguagem de programação em matemática que eu tô aprendendo no colégio. Tu tem que saber a base, pelo menos, para saber se comunicar com o que tu tá falando. É por aí. Então, assim, eu não sei escrever código, sei o básico. Sei o que é string, number, né? Sei o que é array, sei o que é... Conheço muito bem uma estrutura de API, né? De JSON, de payload, tudo, né? Consigo... fazer coisas bem incríveis nas APIs, inclusive. Deixa eu pontuar um negócio. Recentemente eu estava vendo um pessoal da área administrativa, eu nem lembro onde é que é. Hoje em dia tem tanta coisa na internet que o cara já perde a referência. E eu achei super legal que eles estavam debatendo sobre API. Só que era um pessoal totalmente à parte de TI, assim. Os caras não eram da área de TI, era gente do administrativo, gente... Então eles estavam falando sobre, não, mas tal API fornece tal informação, aí o outro, não, mas tem tal API que se eu der... E eu achei super legal, assim, porque eles não estavam falando de API como algo que é a nossa visão técnica ali, que a gente já pensa em endpoint, já pensa nessas coisas. E a visão deles já era como, tipo, a API é uma ferramenta que eu uso para integrar. Visão de negócio, eu achei o máximo aquilo, cara. Eu acho que com a popularização do Postman também ajudou muito nisso, Ajudou muito. Hoje eu vejo assim, ou seja, eu não sou um desenvolvedor, tenho conhecimento profundo de utilização de APIs, né? E aí o que juntou também sempre, né, a minha capacidade de comunicação para fazer um trabalho que a gente começou a fazer na Avante já de um tempo para cá, que é consultoria técnica para ajudar o cliente no negócio dele, consultoria em implantações para definir arquiteturas, muito com base em sistemas satélites plugados a VTEX, muito com base no consumo das APIs, tanto para input de dados como para consulta. Né? E o que eu vejo assim, né? Não sou desenvolvedor, mas eu tenho uma linha de pensamento de desenvolvedor. Por quê? Porque eu penso lógico. Eu penso com lógica, sabe? Eu sou de exatas, vamos dizer assim. Né? Então, eu consigo dizer para um desenvolvedor, por exemplo, se ele chega para mim com uma aplicação e fala, vai fazer assim, assim, assado, eu consigo dizer para ele, pô, tu não está de repente querendo ir para a Lua para voltar ali na esquina, sabe? Então eu tenho um aparato lógico de desenvolvimento, vamos dizer assim, eu desenvolvo na minha cabeça. Eu crio as aplicações, eu consigo pensar nos algoritmos, né? Pensar nas aplicações e nas regras na minha cabeça. Não sei escrever código, mas eu vejo que hoje existe até uma deficiência no mercado de alguns desenvolvedores serem estritamente escrevedores de código. E não terem mais, ou não terem, sabe, uma pegada lógica tão apurada, sabe? Uma pegada lógica de você sempre estar... Não, tu estava dizendo que tem uma deficiência de eles terem um entendimento lógico, né? Isso, exatamente. Porque eu fiquei entendendo que tu achava que as pessoas não deveriam aprender o... Pelo contrário. Eu acho que, assim, hoje no mercado a gente tem, assim... muitos desenvolvedores, apesar de que sempre a demanda é maior do que a oferta, precisa sempre de muito, mas tem muito. Mas hoje tu pegar assim, desenvolvedores de fato, principalmente às vezes o pessoal mais novo que vem agora, ter de fato um pensamento lógico, apurado, que não basta você ter uma boa didática e uma boa, sabe, indentação de código. Você tem que ter um pensamento lógico. Legal. Sabe? Você tem que ter um pensamento lógico e um pensamento de vida real, sabe? Às vezes o desenvolvedor ele faz uma POC, ou ele faz um proof of concept para mostrar para o cliente, mas ele vai mostrar para o cliente dentro muito de uma realidade própria dele, sabe? E às vezes é um pouco alheio da vida real de mostrar para o cliente o que o cliente de fato quer ver, porque o cliente final, ele quer ver a coisa ali, eu vou sabe? Falar que eu acho que isso é meio utópico, tá? Eu acho que assim, que o cara, ele tem aquela cabeça de engenheiro, ele vai precisar de alguém para fazer isso por ele.
aí que entra o teu papel. Mas concordo. Que é alguém que sabe falar tecnicamente, mas sabe falar na parte, tipo, com o cliente. Eu acho que esse papel vai estar em outras pessoas como tu e outras pessoas que fazem esse meio do campo. O engenheiro que tem essa cabeça ampla é raro. Eu concordo com isso. Mas eu concordo também um pouco com o Marco, sabe? Porque... idealmente deveria ser. Não tô falando que não. Idealmente então, deveria ser. Mas eu acho que assim, sabe o que é, porque não vai acontecer. O que é ou o que de fato deveria ser. Porque hoje, assim, ó, a gente entende, eu entendo que o serviço de desenvolvimento é um serviço altamente especializado, o serviço de escrita de código, sabe? Ele é extremamente especializado, mas o desenvolvedor, na minha visão, isso é opinião minha, ele não pode se ver como com todo respeito à indústria, um chão de fábrica, sabe? Um profissional que está lá, sabe, escrevendo código por escrever, sabe? Então, assim, ó, sempre está pensando, e não quer dizer que o cara vai ter o senso lógico daquela aplicação e o senso de vida real que quem está lá na ponta, que é a gente, apresentando para o cliente, mostrando as soluções, né? Mas, assim, eu acho que pode ter uma disruptura do mercado para o desenvolvedor ele ter, às vezes, não que ele não tenha, mas que ele tenha, assim, um aparato lógico que, de repente, pode ser aprimorado, sabe? Pode falar. Não, é só que eu concordo nisso que o Marco está falando, até porque, por exemplo, eu tenho amigos meus que querem aprender a programar. Por onde eu começo? O que eu começo a estudar? Que linguagem? Não sei o que. Eu sempre falo, cara, calma. Estuda lógica de programação primeiro, vai lá. Isso depois a galera perguntar que curso que eu faço. A gente já estava falando de lógica. Aqui a gente já estava falando dessa questão do cara saber se comunicar ou trazer isso para uma realidade, como eu estava falando, uma POC que o próprio cliente consiga absorver. Isso eu acho utópico. Porque, tipo, a realidade não é essa. E outra coisa, não é uma questão de ser chão de fábrica, mas a questão é que a tecnologia está sendo tão especializada hoje em dia, porque você está falando o desenvolvedor, parece um cara. Mas já viu a quantidade de áreas que tem dentro do desenvolvimento hoje? Sim, o cara é back, o cara é front, o cara é ops, o cara... Então, assim, o cara é tester. Tu tem que estar tão especializado hoje em dia que é difícil tu pedir para esse cara, ao mesmo tempo, ser hiper especializado e ter essa visão global. Perfeito. Mas é o ideal. Não dá pra ter tudo. É o ideal. Mas, o ideal nesse ponto até se destacam, como você, por exemplo, que é tech lead, sabe? Alguns se destacam, como vocês, até como nós aqui, né? Que a gente consegue conversar sobre isso de um ponto de vista bem crítico, né? Mas eu não deixo de concordar contigo também, assim, ó, que não dá para exigir que o cara realmente seja lá, o cara que vai ter a noção do que ele levar exatamente para o cliente, sabe? Mas, sabe, é uma construção que se pode fazer de melhorar, por eles também melhorar a carreira deles, sabe? É que no de caso, todos nós. No caso eu estava falando, antes até voltando de novo pro assunto, no caso eu estava voltando antes para fazer o chão, né? Porque o que eu vejo hoje acaba sendo um pouco disso, porque a galera ela começa a estudar React, sabe? Ela não tem uma visão ampla de todo o funcionamento, como é que funciona uma estrutura, como é que funciona uma aplicação. Ela não tem, ela vai lá ver, aprende, vamos supor, como faz um sitezinho em React, vamos dizer assim, mas ela não tem entendimento disso. Por isso que eu digo, calma, cara, começa com lógica, depois você aprende todo o ecossistema, aprende o que é um servidor, né? Mas tu começa a entrar em todos... Vou fazer o advogado do diabo aqui no caso. Vai, mas é ótimo. A teoria, eu concordo 100% assim embaixo. A prática é o camarada acabou de entrar no cursinho, bate uma empresa na porta dele porque a demanda está gigantesca e aí ele pensa, ficar mais 6 meses estudando a base ou vou ali cuidar daquelas tarefas que tem? Fazer as tarefas. Não, isso na prática, na vida real, é muito isso também. E outra coisa, uma coisa também é momento de carreira. Com o passar do tempo, com mais vivência, o cara começa a ter essa visão, saber se comunicar com o cliente e tal. Então, até essa noção de vida real, porque às vezes assim, ó, a atuação do cara ela não pode às vezes ficar restrita, né, na frente do código. Ele está entregando alguma coisa para alguém, aquilo ali que ele está fazendo tem uma finalidade na vida real. Mas só vai vir com o tempo, sabe? Só vai vir essas coisas com o tempo. O que eu daria de conselho para quem está começando, se eu fosse um estagiário hoje, dia zero, e tivesse a cabeça que eu tenho, obviamente, cara, eu passaria por umas 15 empresas. Quanto mais, nessa primeira fase da vida, tipo, que tu é estagiário, eu passaria. Eu acho legal mesmo. Porque o problema é que tu fala isso pro teu pai, ele, nossa, né, tu não para em lugar nenhum, né? Pai e mãe, eles não vê desse jeito, né? Aí tu vai mas ter eu essa acho visão. muito legal. Tu vai lidar com o cliente tal, cliente qual, e uma necessidade Y, o pior que a gente boa, o pior que não quer nem saber, entendeu?
Então eu passaria por isso, cara. Isso que o Marco falou é muito verdade, porque eu sempre... acho que quando eu saí da Avante que eu fui entrar na outra, então foi recentemente, né? Até a minha mãe assim, nossa, mas tu ficou tão pouco tempo, isso vai ficar ruim, se tu sair já logo, como é que vai ficar na tua carteira de trabalho? Existe ainda muito essa carteira suja. Carteira suja, exatamente. Carteira suja, né? Como é que fica no mercado? Então hoje assim, né? O que eu vejo assim, até já passando um pouco sobre isso. Hoje eu trabalho aqui na Avante no comercial, né? Eu sou o que chamam de Sales Solutions Engineer, né, que daí eu cuido ali do apoio técnico para os prospects, para os clientes, para os comerciais, para daí eles terem a segurança técnica para vender, né? Dou todo esse apoio, né, do ponto de vista de plataforma. Eu convivo, eu gosto, porque comercial, quero ou não quero, vocês não sabem, mas trabalhar no comercial é uma cachaça, sabe? Comercial é legal, comercial vicia, sabe? Mas mesmo assim eu tenho muito a pegada do técnico, e eu sou técnico, como eu sou técnico, eu gosto de trabalhar com desenvolvedores, sabe? Justamente para pegar esse ponto. O desenvolvedor, as skills dele se complementam com as minhas skills, sabe? Com as minhas skills, as dele na qualidade lógica, na qualidade de escrever código, as minhas skills na qualidade de pegar aquilo ali e transformar numa realidade que eu consiga explicar para o cliente o que está fazendo, sabe? Mas sempre numa pegada técnica, numa abrangência técnica. Deixa eu te fazer uma provocação. Claro. Eu acho que esse teu papel é aquele que eu falei, do cara que vai fazer a ponte entre o cliente e o cara super técnico. Imagina tu, se no teu dia a dia tu tivesse que aprender a fundo e programar e saber as coisas técnicas. Não sobraria tempo. Então é nesse ponto que eu quero chegar, saca? Até eu tenho uma crítica até sobre para mim, uma falácia, pelo menos até no dia a dia. Depois de um certo ponto, é outra coisa, vocês vão entender. O autogerenciamento que os desenvolvedores têm que ter. A gente vê muito não sei o que, o cara tem que ser isso, tem que autogerenciar, não sei o que. Cara, se você soubesse a quantidade de coisa que um programador tem que fazer, aprender todo dia, o programador, assim, todo dia muda a tecnologia, todo dia tu tens que descobrir como é que faz um problema novo, todo dia tu tens que ir aprender 500 coisas, cada livro de informática é 600, 800 páginas. Meio-dia, o cara tá ali, aprendendo a tecnologia que ele tem que usar amanhã. E aí, quando tu fala que o cara tem que se autogerenciar, fazer as próprias tarefas, cuidar do seu tempo, concordo, no mundo ideal era o ideal. Mas não rola, cara. Principalmente o cara que acabou de entrar. Quando tu é um sênior, aí o cara fala, mas no Facebook é assim, mas no Netflix é assim. Amigo, lá eles contratam a nata da nata do mundo. É só PhD, o cara que é o melhor da Índia, o melhor do Brasil, etc e tal. Sênior. Não entra lá, a molequinho que acabou de entrar. Claro, esse cara vai se autogerenciar, é um cara de 40 e poucos anos, já tem 15, 20 anos nas costas de carreira. Eu me autogerencio, beleza? Claro. Agora, não dá pra tu pensar nisso e pegar tipo, uma empresa que, como a gente vive aqui agora, uma guerra por programador, então a gente tá formando, a Avante forma programadores. Perfeito. Tu querer que o cara se autogerencie. Então, muita hora nessa calma para inverter. Não, com certeza não dá para também cobrar o cara, e ainda mais assim, né? A gente vê um movimento também com uma média de idade relativamente baixa, né? Então você não pode pegar aí um desenvolvedor que tem também um talento astronômico, né? E achar que o cara tem as skills para tudo na vida. Ele não conhece nem às vezes a vida direito em si, né? Ele não vai ter uma capacidade de se gerenciar. O meu perfil profissional, não, eu me autogerencio, é claro, mas a minha atuação ela é muito reativa. Ela é muito reativa no sentido de as pessoas me solicitam, as pessoas me buscam para solucionar problemas, para encontrar soluções, né? Porque eu não tenho um perfil exatamente de gestão de pessoas, sabe? De gestão de time, de cobrar resultados, de cobrar metas, né? Eu sou da outra ponta, sabe? E ao longo da nossa vida, da nossa carreira, a gente vai, né, entendendo... Às vezes tu não sabe o que tu gosta, mas tu já vai eliminando o que tu não gosta, o que tu vê que tu não é bom de fazer, sabe? Eu não sou bom de fazer, pensar em dashboards, de pensar em planilha, mas agora eu sou bom nas coisas que eu sou bom, né? Eu sou bom em consultoria, eu conheço profundamente a plataforma da VTEX, conheço o ecossistema, né? E acima disso, conheço muito a realidade e a cultura da Avante, né? Então, acompanhei esse crescimento da Avante nessas idas e vindas, né? Eu acompanhei esse crescimento da Avante e acompanhei esse ganho de reputação e de bagagem em relação ao ecossistema da VTEX na Avante, o ecossistema da VTEX, né? Avante dentro do ecossistema da VTEX, né? E outra coisa que eu percebo também é a nossa capacidade, que eu acho que nós três temos aqui, que acaba que para o mercado é diferencial, mas para a nossa atuação até muito não, já pegando esse gancho que tu deu de livros e tal, né?
a coisa do você ter a capacidade de aprender por si só. Né, de ter o autodidata. Quem depender desse mercado, de fazer curso, vou fazer um curso de e-commerce para aprender e ficar bom, vou fazer um curso de Java, de React para aprender e ficar bom, sabe? Eu acho que está muito na frente e realmente pensa num ponto à frente quem tem uma capacidade de autodidata, uma capacidade de aprender e de absorver conhecimento por si só. Teve uma frase que eu vi num podcast que é o Database Cast, não sei se vocês já viram. Já vou falar. E, cara, ele falou uma frase que me marcou, que até um dos hosts lá falou que até hoje ele falou assim, quem está competindo comigo não compete com o que eu sei, compete com a velocidade com qual eu aprendo. Perfeito, cara, eu achei assim, tipo, cara, é muito verdade. Porque na área de tecnologia não dá para saber tudo. Agora, se tu aprende muito rápido, se tu tem essa capacidade de autodidatismo, de absorver a informação e já colocar na prática e tudo mais, aí sim, aí tu é o profissional diferenciado. Isso faz a diferença, apesar de que eu acho que no nosso mercado... total, velho, Super Gêmeos ativaram aqui. Eu só acho que às vezes é um pouco pesado, assim... eu acho que todos nós aqui, pelo que a gente já conversou... Esse microfone às vezes fica verde e a gente fica tudo verde lá na câmera. Mas às vezes vai ficar preto e branco, né? Segue aí, Lênin. Todos nós somos autodidatas, mas eu acho isso uma questão até um pouco complicada. Eu sei que é um diferencial, eu sei que é mais atrativo, mas são perfis e perfis, né? Tem pessoas que não têm... E as pessoas que não têm isso, eu acho que as pessoas elas têm que correr, às vezes, um pouco além do que deveria, saca? Por exemplo, cara, busca faz um curso... faz além do seu horário, né? Porque quem tá lá, que tá no dia a dia, esse cara talvez vai estar tendo um aprendizado maior do que você que não consegue ser autodidata, né? Então, cara, procura, corre atrás, tu consegue nivelar, né? Com certeza, e daí só a gente suprir as nossas deficiências, né? A gente entende, eu não tenho uma capacidade tão foda de aprender sozinho, mas assim, e o Udemy hoje, sabe? A possibilidade de fazer cursos e cursos baratos e rápidos, sabe? Porque, na verdade, assim, o modelo de Udemy, de cursos, ele complementa quando você é um autodidata. Porque, na verdade, você não vai ter um professor, você vai ter um conteúdo totalmente direcionado para aquilo que tu quer aprender, né? E vai aprender sozinho. Né? Vai aprender sem ter um professor ali que está ali, tipo, na sala de aula te ensinando, te fazendo curso online, né? Então, eu acho que isso tá aí uma grande diferença, né? Eu acho que também em tese, pelo menos os cursos que eu tive contato, são bem introdutórios, né? Então, assim, é legal para tu ter uma introdução, mas, assim, ninguém sai dali preparado para nada, né? Então, tu vai ter que acabar correndo atrás e aprendendo e indo a fundo na maioria das vezes. Isso. Concordo. Foram poucos cursos que eu vi que eram... A VTEX, ela nos proporciona muito isso. Eu concordo, mas o que eu quero passar aqui é, assim, calma, sabe? Se você não tem uma capacidade de ser autodidata, relaxa, não precisa... achar que é o fim do mundo, que você não vai ter... Perfeito, não vai se não estou dizendo assim, cara, né? se tu não consegue aprender por si só, não esquece, não é isso, sabe, não é isso. É bom deixar isso claro, porque às vezes a pessoa pode se sentir desmotivada, sabe? As pessoas são muito literal, Eu acho que, a gente tá falando de uma das características, mas, obviamente... Para isso que a internet é tão legal hoje em dia, porque se tu não é autodidata, tem esses cursinhos, tem a faculdade, tem treinamento, tem mentoria. Então, o que eu acho mais mágico hoje em dia, que eu sempre cito aqui, já citei, tu tem N formas de aprender aquela parada hoje em dia na internet. Antigamente não, ou tu comprava um livro e olhava pelo livro. Ou uma enciclopédia ou vai lá para a biblioteca hoje pública. Hoje não, tu pega uma matéria, não entendi. Mas tem outro cara explicando de outro jeito. Aí tem outro cara explicando de outro jeito. Cara, tu vai encontrar um cara que vai fazer aquilo entrar na tua cabeça. Com certeza. Entendeu? Então, essa é a parte boa. E o próprio VTEX, o que a gente percebe? Né? O movimento da VTEX de atualizações e de melhoria da tecnologia. Né? Até pouco tempo atrás, vamos dizer, um ano e meio atrás, todo o drive da Avante ainda era para a versão estrutural da VTEX que era legada. Hoje é a legada, né, que é o VTEX CMS, né? Que a gente sabe que em termos de soluções já ficou para trás, não tem, assim, o front e o back são de uma certa forma bem engessados, né? E aí o que veio? Veio esse drive de VTEX I/O, tanto em tecnologia da parte da VTEX, que deixou a tecnologia pronta, né? Como da parte da Avante de entender esse movimento, né? E entrar e embarcar junto nisso, né? Fazendo, de fato, drivando as implantações e os atendimentos para a VTEX I/O, né? E nesse movimento a gente também tem que se atualizar, porque eu vinha de toda uma construção de reputação em VTEX dentro do CMS. Então, esse ano, eu estou tendo que me atualizar da minha forma, com documentação, com questionamento, com contatos de telefone com quem está lá na VTEX, para aprender de fato o VTEX I/O. E hoje eu já me considero com nível de conhecimento de VTEX I/O
até para passar para o mercado e para passar algumas coisas para alguns desenvolvedores, sabe? Porque eu tenho muita noção de toda a questão estrutural de desenvolvimento do VTX.io, que foi um advento também, a questão dos workspaces, a questão da master, a questão que você tem os ambientes de homologação e depois sobe, tal, né? Isso tudo são grandes adventos. E isso a gente tem que ir aprendendo por nós, né? Porque ninguém vai chegar e vai dar um curso pra gente, né? A VTEX tem as suas bases de conhecimento, mas ninguém vai chegar a sentar com a gente e dar um curso. E a gente tem que aprender para quê? Não pra gente, não pra ti, não pra mim, não pra Avante e não pela VTEX. Pelo cliente, sabe? Sempre pensando no cliente, sempre pensando no que é melhor pro cliente, sabe? Eu aprendo, não pra mim. Claro que é bom a gente saber das coisas, a gente conhecer. Mas a gente está sempre pensando no cliente, a gente está sempre pensando no prospect que a gente está trazendo para dentro, porque a gente quer dar a melhor solução para ele. E a melhor solução, às vezes a gente fala e-commerce ou omnichannel, a gente quer dar a melhor solução de comércio digital, né? E para isso, a gente se esforça, a gente faz o nosso sacrifício de aprender, sabe, de estudar, de se inteirar, né, de pegar tudo isso, né, e absorver de fato. Hoje eu vejo que todo o meu drive já está voltado para a VTEX.io, VTEX CMS ficou no passado mesmo, né, e a gente só pensa e só respira hoje VTEX.io. Inclusive hoje eu estava ainda testando POC ali, fazendo instalação de app novo da VTEX, de, sei lá, reconhecimento de voz para busca e tal, né? E é esse o nosso dia a dia muito, né? Fazer esse tipo de trabalho. Então, eu acho que é isso, né? A gente faz as coisas pensando sempre no cliente, né? Nas soluções para o cliente. E de ganho a gente vai ficando cada vez melhor. Fecha o ciclo, né? Fecha é o bom ciclo. para o cliente, bom para a Avante, bom para você e... Bom para a VTEX, bom para todos. VTEX, exatamente. Exatamente. Completo círculo, né? Pessoal, tem uns tips para dar, a gente vai ter que começar a fazer as despedidas porque eu tenho uma reunião agora às 3 horas. Então já estamos atrasados, minhas 3h30, por isso que eu estou aqui Marco, me enrolando. A gente vai voltar várias vezes aqui, porque a ideia é fazer vários bate-papos e continuar essa conversa de vários jeitos. Então, tipo, vamos remarcar mais outras vezes, porque, tipo, a ideia é essa. É o tempo todo a gente fazer conversa e quanto mais tu puder voltar... Tamo junto, tamo debatendo, agradeço, porra, massa pra caralho, vou dizer, sabe, espero que vocês gostem depois que vocês vão ouvir, tá? Que vocês não enjoem aí da gente falando, tá? Que vocês consigam... A gente tenta ser muito dinâmico, né? Não se enrolar nos pensamentos e, porra, muito massa, cara. Fico bem feliz aí de ter participado, queria, tá? E acho que a iniciativa aí da Avante, do Tech Leading aí da Avante por vocês dois, tá... sensacional, cara. Parabéns aí, tamo junto. A ideia é só uma conversa, compartilhar mesmo. A gente quer que seja esse ritmo de conversa e de questionamento, de levantar hipóteses. A gente não quer em nenhum momento que isso aqui seja algo, estamos passando. Não, um bate-papo. É bate-papo, é concordar e discordar e construir junto e tal. Eu acho bem legal. Levantar esses pontos para pensar, como a gente estava falando ali, se somos uma empresa de tecnologia ou somos uma empresa de... Isso. Vamos tipo, isso provocar isso mesmo. Debater. E eu quero te fazer um convite aqui público, que é o seguinte, eu vi que tu fez a gente tem aqui internamente o Avante Talks, né? E tu falou de live commerce, eu tenho bastante experiência com live streaming, trabalhei bastante tempo. Sensacional. Quero te fazer um convite público para a gente fazer um temático sobre live commerce, eu tenho bastante coisa a conversar sobre isso, já vi que tu também tá muito já nessa vibe também. E acho que vai ser legal porque é um momento bacana, todo mundo está de olho nisso. Vamos fazer, convite. Vamos fazer, tá feito? Não, eu vou pensar ainda, tá? Mentira. Porra, sensacional, cara. Porra, com certeza, tá? É só marcar e a gente faz. Cobra, pode cobrar. Gravado, hein? Pode cobrar. Eu vou cobrar, inclusive, né? E eu acho que vai ser bem legal. Acho que a gente tem bastante coisa pra falar e até daqui a pouco fazer alguns hands-on aí que pode ficar bem interessante, cara. Tamo junto. É isso aí, o papo foi bom pra caralho. É isso aí, senhores. Tamo junto. Valeu. Fechou, valeu. Até a próxima. Valeu, gente.